Eu gostei muito do que eu vi, né? Assim, o time teve superação, se adaptou rapidamente ao horário do jogo, né? Teve velocidade, o time criou, né? Fez o gol, criou algumas oportunidades, trabalhou muito bem a bola, circulou muito bem a bola, né? Criamos muita dificuldade para o adversário. É lógico que 90, 95, 98 minutos é quase que impossível você conseguir isso, porque todos os adversários têm muita qualidade. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Esse foi o depoimento do técnico Ramon Menezes logo depois do jogo. Para muitos, sintoma de preocupação, porque se o técnico do Vasco achou que foi tudo bem, que o time fez uma boa partida, que gostou daquilo que viu de todos os atletas, a gente tem que ficar preocupado. Pelo menos ontem, no nosso pós-jogo, todos os nossos analistas acharam que em alguns momentos o Vasco foi bem, principalmente no primeiro tempo, até o pênalti do Bragantino. Mas que depois o time perdeu a mão. Ramon não. Ramon achou unânime. Toda a atuação foi muito boa. Será? É uma discussão. O torcedor do Vasco, eu sei, não está satisfeito. Está preocupado. O time continua no topo da tabela, é verdade. Mas até quando? Com esse tipo de desempenho, não conseguindo vencer nos últimos 4 jogos, sendo que de 3 equipes na zona de rebaixamento, é muito preocupante. O Vasco perdeu para o Atlético Goianiense, o Vasco perdeu para o Curitiba, o Vasco empatou com o Bragantino. Venceu apenas o Botafogo, que também está lá embaixo, mas não jogou bem e não está jogando bem. Germancano está indo para o 4º jogo sem fazer gols. Vai jogar agora contra o Atlético Mineiro, tentando no seu 5º jogo voltar a marcar. Culpa dele ou a bola não chega? São situações que de repente o técnico Ramon parece não estar vendo ainda, mas precisa ver. Precisa, porque o Vasco domingo pega o Atlético Mineiro, líder do campeonato, com jogadores voando, e o Vasco precisa mostrar serviço. O técnico Ramon Menezes vai falar várias vezes nesse Bom Dia sobre assuntos ruins, como a atuação do Vasco, sobre assuntos bons, como, por exemplo, a boa atuação do meia Juninho e do goleiro Fernando Miguel, sobre as situações de jogadores que criaram possibilidades de sair, Carlinhos e Bruno César, contratações, o que pode vir, e também, no final desse Bom Dia, um recado do treinador do Vasco a você, desgostoso torcedor cruzmaltino, que não está satisfeito com o que está vendo, apesar, volto a dizer, da boa colocação no Campeonato Brasileiro. 3 jogadores estão na berlinda, a gente vai falar deles já já. Mas antes vamos começar ouvindo o Ramon Menezes, que nos fala sobre a questão do calor, mas admite que a pressão psicológica pela eliminação na Copa do Brasil e também a pressão por resultados bons está pesando. O time pode estar sentindo isso e com essa semana inteira que ele vai ter com o grupo, bom lembrarmos, Ramon ficou 10 dias sem ver os atletas por conta da Covid. Isso pode ter feito diferença sim, mas essa semana ele quer dar moral ao grupo, levantar o astral do grupo para que o Vasco volte a jogar bem. Ramon Menezes fala sobre o calor e a pressão que o time vem sofrendo, ou pelo menos passou nessas últimas semanas, e que precisa dar a volta por cima. Bom, a respeito do horário, para o jogador é muito ruim, né? Eu acho que muda tudo, né? É uma adaptação, você jogar 11 horas da manhã com o calor que estava hoje, né? Mas com todas essas dificuldades, né? Principalmente da adaptação desse horário. Eu gostei muito da equipe, do desenvolvimento da equipe. A equipe sempre procurou buscar o gol, né? Teve a maior parte do jogo o controle das ações, né? Sempre dificultando as ações do adversário. O adversário veio, nos causou uma certa dificuldade que existe, né? Mas esse horário é um horário muito complicado para se jogar, né? E nós sabíamos disso, né? Nós fizemos aí 2 treinamentos nesse horário, né? Na sexta-feira, né, e no sábado, para que a gente pudesse aí se adaptar um pouco mais, né, com o horário, mas mesmo assim uma dificuldade.
eu acho que o equilíbrio o Vasco tem mostrado nessa competição, né? Até porque o Vasco tá brigando lá em cima na competição. É lógico que poderíamos estar, se nós tivéssemos ganhado, como você falou, de alguns adversários, como eu já falei também no início da coletiva, que estavam em um momento lá embaixo, né? A gente poderia estar melhor dentro da tabela, né? Mas o campeonato brasileiro é um campeonato muito duro, né? Muito difícil. Então aqui o meu objetivo agora é recuperar esses atletas, né? Nós vamos ter aí uma semana cheia para trabalhar, né? Trabalhar muito para ir em busca de um grande jogo lá diante do Atlético. Sabemos das dificuldades, mas é trabalhar. Nós sempre, os jogadores sempre buscaram essa superação, se superar, né? Então, e com essa semana vai dar aí pra gente recuperar esses atletas. Os 3 jogadores que estão na Berlinda, um já saiu do jogo ontem, nem entrou, Felipe Bastos. Esse precisa melhorar muito. Ramon disse, inclusive, durante a entrevista coletiva, que Felipe Bastos precisa estar bem fisicamente para poder jogar. Por isso o retirou e não deu mais chances. Outro jogador que deve também merecer esse descanso é Iago Pikachu. Pikachu não está bem. Pikachu passa por uma fase terrível, uma temporada 2020 abaixo da crítica, longe daquilo que Pikachu geralmente vem jogando com a camisa do Vasco desde que chegou aqui em 2016. Caio Tenório seria o substituto. Entrou muito tímido ontem, mas é o que temos. O Vasco está buscando sim um lateral direito. Mas Iago Pikachu virou um problemaço na Colina, porque é um jogador que tem um bom salário, é um jogador que tem status, mas não vem jogando bem. E o Vasco não tem um substituto à altura, por mais esforçado que seja Caio Tenório. E aí, como resolver isso? Pikachu não está bem, pode sair. Outro que também pode ser preservado é Thales Magno. Muito criticado, é verdade, até prejudicado por um sistema que não lhe dá apoio. Mas Thales Magno também não está buscando dentro de campo outras soluções. Essa é a crítica. De repente inseguro, com falta de confiança, Thales Magno vem jogando péssimas partidas. Não vem sendo o Thales Magno que o torcedor do Vasco se acostumou no ano passado. Esses 3 jogadores, um já saiu, mas para o próximo jogo não se surpreendam se esses outros 2 também fiquem de fora do time do Vasco. Nós vamos ouvir no próximo bloco o técnico Ramon Menezes falando sobre boas notícias. Juninho, muito bem, parece que ganhou uma vaga de titular. E Fernando Miguel, mais uma vez, salvando o Vasco. E também o treinador vai falar já nesse Bom Dia sobre os casos de Carlinhos e Bruno César. E nós vamos contar também muito sobre as questões envolvendo reforços para o Vasco. Precisa reforçar esse elenco para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. Os 2 jogadores que não atuaram ontem, jogadores de meio de campo Andrei e Martim Benítez, têm boas possibilidades de jogar domingo contra o Atlético Mineiro. O ideal, caros amigos, pela condição de ambos, é que o tempo fosse maior. Mas um campeonato tão apertado, com um calendário tão apertado, se você fica 2 semanas fora, você perde 4 a 5 jogos. E não dá, pelo momento do Vasco, para perder tantas partidas. Martim Benítez estava no seu limite. Se jogasse ontem, estaria com possibilidade de ficar de fora por quase 2 meses. Foi o que eu soube. Martim Benítez tem realmente o limite na parte física, mas essa semana, trabalhando, melhorando a condição muscular, descansando, tem boas oportunidades de voltar no domingo. O mesmo acontecendo com o Andrei, que voltou a sentir uma dorzinha. Na verdade, os 2 jogaram contra o Botafogo pela urgência, pela necessidade do jogo, porque se não fosse um jogo de grande urgência, também ficariam de fora. Voltaram para tentar ajudar e acabaram se prejudicando. Agora, um aspecto que é muito importante:
Andrei e Martim Benítez estão, de repente, no sacrifício também para voltar domingo, mas talvez com uma semana mais de treinamento, talvez estejam numa condição melhor. A certeza é a seguinte: dificilmente não ocorrerão outras lesões no transcurso do Campeonato Brasileiro. O departamento médico do Vasco está com o pé atrás, sabe que o trabalho precisa ser feito. Mas essa semana há algo que é muito fundamental, que é treinar. Talvez ambos não tenham toda a condição de acompanhar a carga de treinamentos. Segurar um pouquinho, fazer menos carga, talvez sem grandes empenhos do preparador físico Léo Copertino e do próprio técnico Ramon Menezes. E venhamos e convenhamos, pela importância tanto de Andrei como de Martim Benítez, não precisa tanto treinar com bola. Recuperem-se, fiquem bem para ajudar o Vasco domingo que vem em Belo Horizonte nessa grande batalha. Portanto, definição só no final da semana. Há uma boa possibilidade, mas é melhor esperar o transcurso dessa semana para aí sim saber se os dois vão ou não para Belo Horizonte. Ontem, boas notícias. O goleiro Fernando Miguel voltou a brilhar muito. Pegou um pênalti, vem passando por uma ótima fase. O técnico Ramon Menezes fala sobre essa primeira boa notícia. Afinal, o goleiro Fernando Miguel, criticado em alguns momentos, voltou a fechar o gol. Ele vive uma fase excepcional, né? Hoje ele conseguiu pegar mais um pênalti, né? É um cara, ele é muito querido aqui dentro do clube, né? Trabalha muito, um cara muito inteligente, né? Tem uma leitura excepcional de tudo aquilo que vem acontecendo, né? Um cara que já encarnou esse espírito, né, de Vasco da Gama, e ele leva isso para dentro do campo, né? E coisa que vários jogadores, né, praticamente aí a maioria desses jogadores tem levado isso para dentro de campo. Eu não tenho nada a reclamar desse grupo, né? O Fernando está numa fase excepcional, como o Castan, né? São jogadores referências, né? Jogadores que são exemplos, principalmente para esses jogadores mais jovens. E talvez a maior felicidade de Ramon Menezes seja Juninho, porque Juninho vem jogando muito bem, vinha pelo menos, contra o Santos fez um ótimo jogo, se machucou e não joga mais. E agora está retornando à equipe. E jogou muito bem ontem, foi o principal jogador. Ramon Menezes falou com entusiasmo dessa sua nova descoberta, da possibilidade de ter um jogador com tanta qualidade, de repente, à sua disposição. Juninho é um jogador muito inteligente para jogar, né? Um jogador que ele une a técnica com a força, né, e a velocidade. É um jogador que ainda tem velocidade, é um jogador que pode jogar em várias funções, naquilo que eu entendo dentro da nossa ideia, né? Pode jogar como extrema pelo lado direito, como ele fez lá contra o Santos, que ele fez uma excelente partida, né? Pode jogar como um segundo volante pelo lado direito, como pode jogar como ele jogou hoje, né, pelo lado esquerdo. Então é um jogador que cria, né, um leque de opções, né, na parte tática, né, e isso é muito bom para a gente, né, vai acrescentar muito, né. Eu acho que ele ficou muito tempo, né, para resolver aquele problema todo de contrato, né. Agora ele teve uma lesão também depois no jogo contra o Santos, né, mas é um jogador muito importante, né, assim como todos, e vem trabalhando muito, vem crescendo, vem evoluindo, né, melhorou muito o aspecto posicional dentro do campo, que é muito importante também, né, e talento, né, ele tem de sobra e vai nos ajudar. Vamos esperar que Juninho possa ganhar uma posição de titular, seja onde for. Ramon falou de ponta direita contra o Santos, segundo volante, terceiro homem, aonde for. Na verdade, Andrei, Juninho e Martim Benítez são três jogadores que podem compor tranquilamente o meio de campo. Para muitos, Bruno Gomes também pode entrar nessa festa. Mas e aí, Ramon vai mudar o esquema? Por isso que a gente tem dito. De repente, uma mudança de esquema pode encaixar mais jogadores de qualidade em outras posições. Mas isso é um problema para o treinador. Como já ele vai falar nesse Bom Dia sobre problemas. Bruno César podendo sair, Carlinhos querendo sair. E contratações, vem ou não vem? Ele também vai falar sobre isso. Parece claro para todo torcedor cruzmaltino, mas aí a gente sempre fica com o pé atrás, porque ultimamente a gente tem visto algumas coisas que quem tem que decidir não está vendo, mas tudo bem. São eles que estão lá que tem que cuidar disso. E o Vasco precisa reforçar. Acho que é bastante claro, pelo menos para nós. O Vasco precisa qualificar o seu elenco. E vai qualificar, pelo menos precisa contratar jogadores que venham para resolver. Composição de elenco, o Vasco não precisa mais. O Vasco tem muito jogador que já compõe elenco. Como disse ontem
de brincadeira, o nosso Vaguinho, o nosso Wagner Pinto, compositor, chama o Martinho da Vila. O Vasco não precisa mais de gente que faça composição no elenco, precisa de jogador para jogar. 2 jogadores desse elenco atual, sendo que um renovou e outro veio agora como reforço, podem sair do Vasco. Bruno César e Carlinhos. O técnico Ramon Menezes fala sobre esses 2 casos, de Bruno César, que já eu vou dizer como está a situação, e também de Carlinhos, que o negócio não ficou muito legal em função do que ele fez, não. Mas vamos primeiro ouvir o treinador do Vasco sobre esses 2 casos, se ele conta ou não com esses 2 atletas. Os jogadores que tiveram a oportunidade de entrar, hoje o Carlinho teve a oportunidade de entrar, né? Eu sempre disse lá atrás que o Carlinho veio contratado, né? Se ele está no Vasco é porque ele tem qualidade, né? E tem muita qualidade, pode nos ajudar se ele tiver com a cabeça focada aqui, né? Como tem que estar, porque hoje ele é jogador do Vasco. E quando eu disse lá atrás que tem um processo de adaptação, a maneira de jogar, né? Mas é um excelente jogador, hoje entrou, né? Já teve oportunidade de jogar, jogou algumas partidas, né? Jogou contra o Atlético Goianiense aqui, jogou contra o Fluminense no Maracanã. Então, assim, a oportunidade toda hora ela está sendo dada, né? E é um bom jogador, vai nos ajudar, né? E a mesma coisa o Bruno César, né? O Bruno César buscou sua recuperação, teve algumas oportunidades de entrar. Hoje eu pensei em uma outra situação, né? Mas alguns jogos aí que nós não tivemos o Benítez, ele que foi o substituto do Benítez, né? Hoje nós optamos por uma outra formação, mas é um jogador muito importante, né, dentro do elenco. Então é isso que eu posso falar. Sobre Bruno César, eu falei ontem à noite com o Matheus Braga, da Life Pro, a empresa que cuida dos negócios e da carreira de Bruno César. Me disse ele, realmente, os empresários da Life Pro estão em Portugal tentando alguma situação, parece que há uma possibilidade, mas já me disse Matheus, a tendência é que ele possa permanecer no Vasco sim, mas ele me colocou uma frase muito emblemática: vamos sentir a semana do Bruno César. Não sei se vai ter chance ou não. Acho que o Bruno César não ter entrado ontem talvez tenha sido muito claro de que o técnico Ramon Menezes não está contando tanto com ele, ou então quer que o jogador tenha foco. Você acabou de ouvir o treinador. Quanto a Carlinhos e a Bruno César, os jogadores precisam estar com foco. Podem ser aproveitados, mas precisam estar com a cabeça aqui. Quanto a Carlinhos, eu posso adiantar o seguinte: não pegou bem o que Carlinhos fez da conversa no Instagram com Cláudio Vinck. A possibilidade de sair. Uma matéria que foi divulgada de que o jogador poderia ter interesse de outros clubes, que não estaria satisfeito jogando no time 3. Isso também não caiu bem, não passou muito bem, não desceu a goela da direção do Vasco, principalmente porque Carlinhos fez um acordo com o Vasco de 2 anos e com 2 meses já está reclamando. Não pegou legal, não soou tão bem. Ramon Menezes o utilizou ontem, colocou durante a partida, mas também não ficou muito feliz, ficou um pouco contrariado. Quanto a reforço, expectativa em relação à situação de Antônio Valência. Bom, eu falei essa semana com a Gabriela Obengo, que é advogada do jogador. Falei no final de semana também com ela, troquei mensagens com a Gabriela e ela me confirmou que alguns empresários já procuraram, querendo saber da possibilidade do Valência jogar no Brasil. E uma das empresas foi a Life Pro. E eu aproveitei e falei com o Matheus Braga ontem, como eu disse, em relação ao Bruno César, e lhe perguntei. E ele me confirmou. Realmente a Life Pro procurou saber da Gabriela a intenção de ter Valência como um jogador do Vasco. E aí o mais importante, e o Vasco já se manifestou? Matheus Braga disse, não, o Vasco ainda não nos disse se tem interesse no jogador. Mas aí eu fui até a Gabriela, e a Gabriela é bastante clara. Ela quer, nesse momento, não ter contato com os empresários. Ela prefere o contato direto com o Vasco. Está tentando, mandando mensagens para o diretor executivo Mário André Mazzucco, para o VP de futebol José Luiz Moreira, querendo fazer uma videoconferência, uma conversa direta. Antônio Valência quer conhecer o projeto do Vasco, quer saber se o Vasco tem interesse nele, porque nesse momento até tenho essa dúvida, porque se empresários já ofereceram, se a empresária e advogada do jogador quer conversa e o Vasco não responde, passo até a duvidar que o Vasco tem
interesse no Antônio Valência, mas pode ser que não. Antônio Valência está à disposição, mas não quer sofrer, como eu disse no News da última sexta-feira, o que sofreu com o Flamengo. Foi através de empresários, chegou ao Flamengo, mas aí quando chegou com os diretores, o papo era outro. Agora Valência quer fazer diferente. Se o Vasco tem interesse, ele quer conversar diretamente com os diretores do Vasco e não com empresários. É uma postura até legal e correta do jogador. Acreditar em quem vai lhe pagar, acreditar em quem lhe quer como jogador. Outros reforços podem vir. Nenhum nome pintou nesse momento. Muita especulação, muito disse-me-diz, nome de um jogador, Espinosa, enfim, nada, rigorosamente nada. Logo depois do jogo ontem, tanto o Mário André Mazzucco como José Luiz Moreira não atenderam o telefone. A gente vai estar junto hoje, vamos estar cobrando isso do presidente Alexandre Campelo, que confirmou também durante a semana que de 2 a 3 reforços devem ser contratados. E para já. É bom lembrar que essa semana abre-se a janela para a Europa. Jogadores que estão na Europa liberados podem vir jogar no Brasil. Talvez o Vasco esteja esperando também para contratar um jogador desse estilo, dessa força. Com dinheiro ou sem dinheiro, não adianta. O técnico Ramon Menezes, aliás, falou sobre isso. Falou sobre essa dificuldade que o Vasco pode ter em relação a contratações por causa da grana, mas que precisa sim qualificar o seu elenco. Isso é uma coisa muito interna, né? Todo jogador de qualidade, né, é bem-vindo. Só que é uma dificuldade também para você ir no mercado para contratar, né? A gente sabe disso. Então, vamos pensar, né? Eu acho que nesse momento é encher esses jogadores de moral, porque eles têm feito um grande trabalho, né? Todo mundo que está aqui está concentrado, está super ligado e querendo colocar o Vasco aonde ele merece, né? E trabalhar. Nós temos aí uma semana cheia para a gente trabalhar. É isso, vamos esperar. Logo mais a gente vai ter o presidente Alexandre Campelo, vamos cobrar. Se a gente tiver alguma notícia durante o dia em relação à questão de contratações e principalmente de Antônio Valência, se houver esse casamento aí, essa conversa, o pessoal tá meio que se desencontrando, a gente vai trazer para você, tanto aqui no Atenção Vascaínos, como também no canal AV+, o nosso canal 2 da plataforma AV. E pra gente concluir esse Bom Dia Gigante, eu avisei a você que íamos ouvir muito o técnico do Vasco, Ramon Menezes. E ele fez uma despedida ontem, ao final da sua coletiva na Vasco TV, e foi colocado a ele, através do Carlos Gregório, que estava apresentando a coletiva, que ele pudesse dar um recado ao torcedor do Vasco. E Ramon admitiu, o torcedor do Vasco está chateado, mas ele promete mudanças. Com a palavra, o treinador do Vasco. Bom, Greg, eu sei que o torcedor está chateado, né? Como nós estamos também, né? Nós queríamos hoje dar um presente, né, uma vitória para esse torcedor, né, e a gente também não conseguiu. Mas é isso, o futebol agora, o futebol é assim, né, nós vamos trabalhar muito, né, o Campeonato Brasileiro é uma outra competição, tudo que aconteceu na Copa do Brasil nós vamos ter que esquecer porque passou, né, não volta mais, né, nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente, a equipe está indo bem nessa competição, tem a Sul-Americana pela frente, então pensar para frente, né? Eu me coloco também no lugar do torcedor, né? Eu sei que o torcedor está chateado, todo mundo aqui também esteve muito chateado, né, esses dias, mas é bola para frente, né? Hoje a atitude, né, aquilo tudo que a gente vinha fazendo lá no começo a gente conseguiu fazer aqui hoje, então por isso que eu saio feliz aqui hoje. Pra gente concluir, você está vendo aí fotos do CT de Caxias. Em obras, provavelmente lá para final de outubro, o CT de Caxias para a base estará pronto. Estará sem nenhum retoque mais, os meninos vão poder treinar. Bom lembrar, quarta-feira tem jogo do Vasco contra o Flamengo. Jogo contra o Flamengo muito importante pela Taça Guanabara. É um jogo muito importante, sempre é clássico. O Vasco que venceu o Vitória sábado pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 3-2 e empatou com o América ontem 2-2 em Edson Passos. E agora tem o clássico regional contra o Flamengo. Logo mais, a partir de 7h30 da noite, vamos entrevistar o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Não é campanha, longe disso.
não estamos trazendo o presidente Campelo aqui para fazer campanha. A gente tem visto muitos candidatos indo a vários canais, dando entrevistas para companheiros de imprensa. Não é o nosso perfil. Só que ele é o presidente do Vasco. E nós temos que cobrá-lo em relação aos momentos, a essa situação. O futebol vai reforçar? Não vai reforçar. Por exemplo, o que aconteceu ontem com o Flamengo tentando cancelar a partida em função da Covid. Muitos presidentes se manifestaram. Nós vamos cobrar isso do presidente Alexandre Campelo. Qual é a posição do Vasco em relação a isso? O Vasco não se manifestou, deveria ter se manifestado? Queremos saber a questão dos protocolos para viagens. Vem aí a Sul-Americana. Como o Vasco vai fazer? Saber dessas e outras informações do clube, sobre o projeto do estádio. Já tem mais de mês daquela coletiva da W Torre. Seriam 4 meses até o final do ano. E aí, como é que está essa situação? Vai acontecer mesmo? Qual o compromisso que, se a gestão não ficar, outros presidentes ou outro presidente, no caso, poderia cumprir? Vai haver aí, de todos eles, uma assinatura de cumprimento desses acordos? A gente vai cobrar isso do presidente Alexandre Campelo, como também assunto do CT e outras situações que nós vamos querer perguntar. Eu, Emerson Rocha, JP Escofano e 2 convidados muito especiais, o Bruno Braz, do site UOL, e o Felipe Rocha, jornalista do Lance, da cobertura do dia a dia do Vasco da Gama. Contamos com a sua audiência logo mais a partir de 7h30 da noite. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também curta o canal AV+. Aqui embaixo na descrição você tem o link direto para o AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Tá muito legal. Sempre que pode a gente sobe um videozinho lá. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Logo mais conto com vocês na entrevista com o presidente Alexandre Campelo. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.